E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pré-jogo e escalação do São Paulo que enfrenta o Mirassol hoje lá no Morumbi. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e já deixa o seu palpite, o seu placar pro jogo de logo mais à noite. Ó, a gente vai ver a escalação e tudo que os comentaristas vão falar sobre a partida de hoje. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje, escalação, sobre Rian Francisco, muita coisa. Crédito Extras, deixa aí na descrição, se mais enrolação já sabe. Simbora pro vídeo. Os números do Wendel pelo Porto nas últimas duas temporadas, 23-24 com 36 jogos, 32 como titular, então quase todos os jogos completos, né? 4 gols, 3 assistências. Em 24-25 é só 2 jogos e 1 como titular. Ele não joga desde o dia 20 de outubro de 2020. Acontece, resultado disso é que o São Paulo vai para campo hoje contra o Mirassol e provavelmente com o quarteto. Vamos colocar na tela aí o provável time, é isso, né, Arnaldo? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia e aí o quarteto, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Tem ainda a dúvida do Alan Franco, que ficou de fora do jogo do Santos, com uma inflamação na perna. Treinou ontem, mas foi o único treino da semana completo. Então, se ele não jogar, deve jogar o Sabino, mas é esse time titular e acho aí que tá. Não é o Corinthians, não é o Santos, mas o Mirassol é uma ótima... Aliás, o Mirassol descansado é uma ótima... Teste. É um ótimo teste, né? O Mirassol jogou no final de semana em Rio Claro com 2 titulares, o Muralha e o Danielzinho. E descansou, preparou o time todo para esse jogo. E mesmo assim ganhou. O Mirassol fez uma de Corinthians, no mesmo grupo, ganhou o jogo fora de casa, 1-0 com o time reserva. Então tem a mesma pontuação do Corinthians, quer dizer, em termos de pontos perdidos, né? O Corinthians fez um jogo a mais, tem 3 pontos a mais. E vai para esse jogo, é o time do Barroca, o time que contratou bastante. Acabou de contratar o Walter, goleiro do Cuiabá, ex-Corinthians, que o Muralha, aquela situação, tem partidas memoráveis e partidas, né? Tá cheio de jogador experiente, David Braz, Reinaldo, tem 1000 caras, Gabriel, que era do Flamengo, fez um elenco para jogar a Série A. Vamos ver como é que vai ser. O Mirassol é o patinho feio da Série A, né? O Mirassol subiu. Mas ele já está pensando. Inclusive o revezamento de jogadores é pensando. Se o Mirassol tivesse só o Paulista, eu ia jogar todo o jogo com o time principal. Estou pensando lá na frente. Agora, esse teste, ô Massa, contra o Mirassol, parece ser na medida. Não é um clássico, e aí então, não vai ter 60 mil pessoas no Morumbi, não tem a empolgação, o quarteto pela primeira vez, tudo que aconteceu. Não é o jogo na Vila, que tinha o fator Neymar, tarará, fora de casa. Pimba, esse é um jogo. O público deve ser médio, joguinho à noite. 21 mil vendidos, é isso que eu tinha lido. A chance de chegar em 30 mil é pequena. O jogo... Se você olhar para o nível do Campeonato Paulista, concordo com você, né? Um adversário melhor, né? Tá na Série A, contratou aí os jogadores para disputar o campeonato. E aí, cara, o que eu vejo pro jogo de hoje é o seguinte. Esse quarteto, cara, é curioso isso, né, cara? Os times contratam jogadores e ficam reféns daquilo. Nem todo jogo você precisa jogar assim. Não são todos os adversários que você precisa ter os 4 em campo, né? Você vai fazer um jogo fora, você pode optar em colocar um no banco. É que a gente ainda não tem no Brasil um pouco essa evolução de entender que fazem parte de um time que eles podem jogar um jogo e o outro não. Que isso não ofende a história do jogador, não ofende aquilo que ele já produziu, não ofende o fato dele ser um ídolo eventualmente. Né? É uma coisa do time, do elenco, do adversário, da viagem que você faz. Cara, não vai dar, vou avisar agora, não vai dar para ir com o quarteto até dia 22 de dezembro. É simples de entender. Então, o Zubeldia tem que pensar nisso agora, tirar minutos dos caras, rodar, achar outras alternativas, né? Vai colocando o menino, esqueci o nome dele, o Rian. Vai colocando o Rian e Ferreirinha. Coloca 2 no banco. Não contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, clássico e tal. Ok, vamos pro quarteto. Mas é o momento de fazer isso, cara. Por incrível que pareça, é o momento de fazer isso.
E lembrando Fala. que é a despedida dos... Se eu sou São Paulino, eu ia pro jogo, né? Despedida do São Paulo do estádio, vai 4 jogos fora, né? Se eu não estou enganado, né? Então... Vai usar só contra a Ponte Preta. Esse negócio de põe gramado, tira gramado, afetou a drenagem, não afetou, não? Melhorou. Do Na Morumbi? última troca melhorou do que era. Que era perfeita a drenagem dele. Mas melhorou. O jogo do Corinthians Uma tempestade Um pesada. negócio bem... absorveu tudo. Foi incrível. A prova que o Morumbi é muito melhor do que o da Ponte, quando a chuva muito parecida. Ou a Vila mesmo. A da Ponte ficou, claro. Ainda o de São Paulo meio que teve jogo depois e tal. Sim. Então é a despedida do Morumbi, 4 jogos fora por causa da Shakira e tudo mais, além de 2 de visitante, um deles o Allianz Parque. Então o torcedor de São Paulo aí pode se despedir hoje e voltar lá para ganhar, 19, hein? Tem que ganhar. Depois da derrota, tem que ganhar. Vai jogar um adversário difícil. Aí, Arnaldo, você acha que é difícil? Eu acho. Não, eu acho Não, que é mas- difícil. Mas eu tô vendo o Mirassol jogar. Fácil não é, mas é difícil. Mas tem O que Mirassol perdeu a estreia contra o Santos na Vila. Isso. Depois ganhou 5. Jogou melhor que o Santos. O goleiro do Santos foi o melhor em campo. O Mirassol. Não, o time, se quer um time tirando os grandes para não querer enfrentar, é o Mirassol. Sorte do São Paulo que vai jogar em casa contra o Mirassol. Tanto E que não tá lá no lutando campo do para ter a Mirassol. melhor campanha. Agora, vamos lá, tá lá 12 do segundo tempo, Arnaldo. 0-0 o jogo. Aham. Aí a torcida resolve gritar um nome. Vai ser o nome de quem? Rian Francisco. E aí? É uma boa situação. Isso vai começar a acontecer. Né? E aí, ninguém vai querer saber que o André Silva tá lá e tá entrando, jogando bem. Quando tem empolgação com o garoto, o Mancini viu isso muito com relação ao Hendrick. Quando ele começou a ser relacionado profissional. Tinha lá 10 reservas do Palmeiras. A torcida pediu o Hendrick, não pedia o reserva da ponta, o reserva do... Isso vai ter que acontecer. Para o treinador aí tomar decisões, às vezes são impopulares. Né? Evidentemente, o moleque entrando aos poucos é a receita, né? Mas existe essa empolgação completa mesmo, já existia a Copa São Paulo, reforçou, o gol contra a Portuguesa reforçou ainda mais. Tem gente que acha ele melhor que o Caleri, hoje já, não no médio prazo. Isso vai acontecer. E o Caleri também tem essa situação de não fazer gol há muito tempo e tal. Curiosidade, volta o Reinaldo ao Morumbi, né? King Naldo. King Naldo. Já depois voltou, né? Lateral esquerdo. No primeiro ano ele cavou uns terceiros cartões, quando estava no Grêmio. No Grêmio, que Já agora... voltou. Pelo Ele Mirassol... Ele cavava, tentou não voltar umas 10 vezes, mas não tem jeito, uma hora volta. Pelo Mirassol é a estreia dele. O lateral direito é curioso, quando o Mirassol elimina o São Paulo na pandemia lá, que ficou famoso, que o cara disse que juntou o elenco pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Um fazia Uber na pandemia. Isso. Aquela vez Fernando foi... Diniz, bom O tempo. lateral direito também está de volta ao Mirassol, enfim. E o cara que mete o terceiro gol, que elimina o São Paulo, acho que é Daniel Borges e tal, enfim. Isso. Tem curiosidades. O Mirassol que tem um investimento maior, tanto que trouxe o Reinaldo, outros jogadores, porque está na Série A, já está pingando dinheiro de TV diferente. E a ver como o Mirassol vai se comportar depois. Vai dar trabalho, quem cair Mirassol, e o caso o Corinthians está fazendo essa pontuação alta exatamente para não cair Mirassol no jogo único das quartas. Em Mirassol, porque seria bem complicado, né? Agora, o Massa, a gente falou assim, o Neymar tem que jogar onde, tem que jogar não sei o quê. Como eu disse aí, se o jogo tiver 0-0 aos 13 do segundo tempo, a galera vai começar a gritar o Rian Francisco. E aí o Rian Francisco, onde é que ele jogaria nesse time? Ele é centroavante, mas o Zuberi já colocou ele meio como segundo atacante. Eu pela característica dele, gosto mais se ele pudesse jogar ao lado de um centroavante. Caleri e E ele, por ele, exemplo. exatamente. E foi como ele entrou um pouquinho, né, outro dia. Contra a Portuguesa. E contra o Santos também, ele entrou Porque com o André Silva. o risco dele ter alguma lesão, jogando ele flutuando um pouco mais, segundo atacante, vem pra dentro. Como diria Joel Santana, faz o para-brisa. Eu gosto disso. Preferia que ele jogasse assim. A gente, né, Arnaldo, teve ontem com o mais veloz à sua frente. Ainda acho que a dupla pelo lado esquerdo seria o Wendel e Ferreirinha, mas aí você vai ter que tirar um do quarteto. Exato. E o Ele não pode? Pode.
E o Ferreirinha precisa jogar melhor que alguém do quarteto para ele voltar a ser titular do São Paulo, né? Exatamente. Uma outra opção, que o campinho, mapa de calor, sei lá o que mostra, é ele jogar, e às vezes jogou na segunda linha. Às vezes o Porto jogava com 3 zagueiros, jogava de ala, ele jogava com ponta. Aí não é o ponta rabiscador, como o Ferreirinha, que normalmente é o pé trocado. Seria como se tivesse, sei lá, vamos fazer uma comparação, o Wellington Rato jogando para a esquerda, né? Tipo, é uma opção também. E o Enzo Dias, eu acho que é aquilo, né? O Enzo Dias, ele veio numa situação talvez inesperada, quando o São Paulo tentava já antecipar o Enzo. Ele já chegou, um dia depois ele jogou contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, jogou contra o Flamengo, sentiu contra o Santos, é machucado, e vai jogar hoje. O Enzo Dias não pode perder o terreno que ele construiu, senão o Wendel chega e toma. Então tem isso, tem uma competição pela posição também, né? Mas é impossível ele chegar a titular? E o Enzo ir pro banco depois, já no outro dia? Então, vamos lá, né? Eu acho que até o jogo com o Palmeiras tem 4 jogos. Nossa Senhora, é isso mesmo. 4 jogos. Tem hoje, tem sábado, tem segunda e tem quinta. Né? O jogo do Palmeiras, sem ser esse domingo, é o outro. Vamos ver, a tendência é que a partir do sábado comece a revezar o time. E aí, contra o Palmeiras, tem o time considerado titular. Seria o lateral titular esquerdo, o Enzo ou o Wendel. Acho que depende muito de como o Wendel responder às primeiras participações. Fisicamente, o Enzo chegou, parecia que ele jogava no São Paulo não sei quanto tempo, e fisicamente ele estava muito bem. E é curioso, porque acho que os dois pararam de atuar como titulares mais ou menos na mesma época, que é o final, de outubro, novembro do ano passado. O Wendel estava treinando, o Enzo fez pré-temporada. É diferente, né? O River parou e voltou, fez pré-temporada. O Porto está jogando. E ele estava lá treinando, mas sem ser aproveitado. E aqui, ó, o Manuel Galvez, ele fala o seguinte, aqui no X, no Twitter, na hashtag G4 Band Esportes. Mande aí sua mensagem. O Wendel e Oscar, lado esquerdo do São Paulo, uma avenida. O técnico do outro time que for esperto, deita e rola. Que é o alerta do Arnaldo que o Corinthians mas isso vale não pro fez, Oscar por também, né? exemplo. Não, mas aí você põe qual lateral esquerdo você mais gostou da tua vida? Roberto Carlos? Roberto Carlos e Oscar. O time adversário vai aproveitar o 2 contra 1 no lateral. O que eu quero dizer, esse é o ponto do Manuel, assim, isso que ele fala sobre o Wendel e Oscar, valeria para o Wendel e sei lá quem, ou o Enzo e Oscar, ou qualquer lateral esquerdo. Ou o Wendel e sei lá quem, né? É um ponto fraco aí desse esquema do quarteto do São Paulo. Onde estiver o Oscar, vai ter menos recomposição. Ao mesmo tempo, você tem um cara que acerta com a perna esquerda o ângulo do Hugo daquele jeito. Então não tem... Você tem os dois lados da moeda, exato. Não tem como. Fala, Massa. Eu vejo o time do São Paulo mais equilibrado com o Enzo e o Wendel pelo lado esquerdo. Mas aí você tira alguém. Tem que tirar, não dá pra jogar com Quem? 12, né? Aí vai... Luciano. Não, vai pro revezamento, cara. Tá todo mundo 100%. Não, mas é que assim... Você sabe que você tirar o Luciano é muito diferente de você tirar o Oscar, ou não? Você acha que um dos méritos, um dos maiores méritos que teve o Jorge Jesus no Flamengo foi o seguinte: ele descansava o time de acordo com a conveniência dele. Quer dizer, terceiro amarelo, jogo grande na sequência, tirava 1, tirava 2. Então tinha 1 suspenso e 2 meia boca. Tudo bem, ele tirava o suspenso, não dá pra jogar, e o outro ele tirava. O outro ia pro jogo. Então era 1, 2, no máximo 3, às vezes poupava um pouco mais e tal. E acho que o Zubeldia tem que usar a cabeça agora. Entendeu? Dar uma revisada, dar uma girada. Porque na hora que acha o time e começa a ganhar, vai qualquer um pro banco. Vai Oscar, vai Lucas, vai qualquer um. Mas a galera, por enquanto, ainda, apesar do fim de semana, ainda aposta no quarteto. Claro, o quarteto do São Paulo triturou o Corinthians, que não participava, não perdia um jogo há milênios. E depois Você acha que foi ruim a voltou prova? a não perder. Sim, Detalhe. exato, ganhou 3 depois. Então foi uma amostra grátis, né, de começo de temporada, que é possível jogar com os caras assim. Você tem
perdas, mas tem muito mais ganhos do que perdas. O que aconteceu na Vila, você vai ter que acontecer 2, 3 vezes para provar, e realmente aquilo e fora do de casa foi só a exceção. A realidade virou essa. Enquanto isso não for passado pro torcedor, vai querer sempre ver os Campo 4. pesado na Vila, né? Choveu pra caramba. Bom, e aí que... Ela quis jogar no São Paulo, né? As propostas do Fluminense, de outros clubes, do Corinthians, então, lá atrás, né? E ele já tinha meio que... Por isso que o Casares está se gabando. Que o Casares, para quem não entendeu a imagem que o Tironi fez, era o chefe da delegação do Brasil, seleção brasileira, na Copa América. O Wendel foi titular da seleção brasileira na Copa América. E já começou ali e tal, o meu contrato acaba... tenho mais um ano de contrato. Meio que apalavrou uma chegada dele no pior dos casos, na pior das hipóteses, no meio do ano. Aí aconteceu essa negociação do William Gomes e Moreira, o Porto liberou e ele está chegando. É um jogador bom, como todos, inclusive o Neymar, nesse momento, todo mundo que vem jogar no Brasil e passou algum momento pela seleção brasileira, mira a Copa do Mundo. É uma posição meio sem dono na seleção brasileira. Ele já foi titular, aí perdeu espaço para todo mundo, Arana, Alex Telles, tal. E acho que é um jogador que, junto com o Enzo Dias, acho que a lateral esquerda do São Paulo já não é mais um problema. Ela foi um problema durante 14 meses. Só tinha um jogador, o Wellington. O Massa gostava do Jamal e tal. Né? E o Patrick era muito novo. E o Caio Paulista, que o Palmeiras tirou, fez nada para o Palmeiras, mas fez abriu um buraco. Abriu um buraco no São Paulo. E aí, acho que agora o São Paulo tem 2 bons jogadores para a posição, sendo que o Enzo está emprestado até o final do ano e o Enzo é o jogador do São Paulo em definitivo. Acho que o São Paulo, nessa posição, não precisa ter agora tantas preocupações. Eu acho que a diretoria foi muito bem, porque ela consegue dar uma resposta, um contra-ataque, numa situação que ela também passou. Ela perdeu o Wellington como? Acabou o contrato, não renovou e foi embora. O Porto perdeu o cara como? Acabou o contrato, não renovou e foi embora. E aí veio o São Paulo e falou, então esse é meu. Então me pareceu uma ótima tentativa. A gente não sabe se vai dar certo, tem 1000 coisas que o jogador vira obstáculo para o jogador, adaptação, readaptação no caso dele, família, o empresário. Tem muita coisa que pode rolar para o cara não dar certo, mas é uma ótima tentativa. Eu não consigo ver qualquer problema em relação a isso. Está livre, passou por seleção, uma idade ok, não é um 40 anos, 38, 37, pelo contrário, eu acho um ótimo movimento da diretoria. Vamos colocar na tela aí os números do Wendel em sua passagem pelo Porto. Foram 109 jogos, sendo 83 como titular, são 7 gols, 9 assistências, 23% de eficácia em cruzamentos, 187 desarmes, 385 ações defensivas, 60% de eficácia nos duelos, 123 faltas cometidas, 28 cartões amarelos. A gente vê ali, ele tem nota 7,6 no SofaScore e, é claro, lateral esquerdo atuando pela faixa esquerda do campo, a parte mais vermelha e amarela ali é onde ele atua. O último jogo foi no dia 20 de outubro de 2024. Massa. Quantos anos ele tem? 31. Eu estava aqui pensando no elenco do São Paulo, né, em termos de característica, e tendo a concordar com o Vessi. Acho que foi uma boa mexida do São Paulo, tanto com ele como com o Enzo. O Enzo está indo bem, cara, tá. No começo dele no São Paulo. Porque às vezes um jogador com uma certa... hoje, né, se ele estiver bem fisicamente, se ele entender o que é o sistema defensivo, como marca, como joga, ele pode ser muito útil, né? Ele pode fazer a coisa funcionar bem. Então acho que o lado esquerdo está resolvido, entendeu? O São Paulo hoje tem 2 centroavantes, tem time que não tem nenhum. O São Paulo... Deixe a sua opinião, o seu placar para o jogo de logo mais, São Paulo contra o time de Mirassol. E, sinceramente, é um bom teste para o São Paulo, né? O São Paulo que... Eu acho que o jogo contra o Santos, ele perdeu muito por conta de decisões erradas do Zubeldia, mas também
pelo que aconteceu com o gramado, né? O gramado daquela maneira impediu o São Paulo de jogar futebol. E aquele São Paulo que entrou em campo é um São Paulo que briga menos e que joga mais. Eu acho que o Zubeldia errou muito na escalação, colocando um time mais técnico num gramado onde você não iria conseguir jogar futebol. Você tinha que ter colocado um time mais brigador. Mas no jogo de hoje, você vai ter condições de jogar futebol. De, mais uma vez, a gente testar esses 4 jogadores aí. Tem o Ferreirinha, que é o 12º jogador. Tem o Rian Francisco, que é alguém que pode e deve ganhar minutos e oportunidades. Assim como foi dito no vídeo, eu também acho que o Rian Francisco, de segundo atacante, tende a ser mais interessante, porque um menino daquele tamanho ali preso entre os zagueiros não me parece algo interessante de se ver. Eu acho que ele jogando mais solto, como o Luciano joga, por exemplo, né? Agora, o Luciano de agora, de 2025, jogando como segundo atacante, solto, podendo cair pela direita, pela esquerda, por dentro. Me parece mais interessante pela inteligência dele, pela leveza dele, pela rapidez e pela técnica. Você deixa o Caleri lá tomando pancada, ou o André Silva que seja, deixa lá no meio dos zagueiros tomando pancada, brigando, e fica ali de fora só esperando essa bola para decidir. E uma coisa que ele sabe é decidir. Tem um grande poder de finalização, é um menino que tem estrela, tem qualidade técnica. Então, eu não acho que o Rian Francisco vá ser um centroavante agora que ele subiu pro profissional. Vejo ele mais como segundo atacante, talvez como um falso 9 ali, né? Temos que ver, o menino ainda vai desenvolver, pode ficar mais forte com o passar do tempo, mas agora, franzino, iniciando, acho que ele pode dar uma adaptada e jogar aí como segundo atacante. Seria algo mais interessante para ele, para fugir de embates, fugir de combates, fugir de dentro da área com os zagueiros simplesmente passando por cima dele. Não é um menino tão forte, né? Como, por exemplo, quando o Endrick subiu. O Endrick é um menino muito mais forte fisicamente. Ele é um menino mais franzino. Talvez jogando mais solto seria algo mais interessante para ele. A gente teve a chegada do Wendel e há uma grande dúvida, né? Sobre quem vai jogar na lateral esquerda. Se o Wendel ou se Enzo Dias. Eu acho que o Wendel vai ter que correr para tirar o Enzo Dias da titularidade. Mas, se o Wendel correr, aí eu não acho que tem grande disparidade. Não acho que tem uma grande briga. Porque o Wendel, tecnicamente, ele é melhor que o Enzo Dias. O Enzo Dias é um lateral, corre pra caramba, se dedica, se entrega, extremamente decente, extremamente correto. Os poucos jogos que a gente viu do Enzo Dias, ninguém tem nada a reclamar. Ele acerta até cruzamento na área. Quanto tempo que a gente não viu um lateral de São Paulo jogando a bola dentro da área? Então, ele é um cara que... não tem o Wendel. O Enzo Dias é o lateral titular até o fim dos tempos. Com o Wendel vai ter que se desdobrar para correr o que o Enzo Dias corre. Mas se o Wendel correr, eu acho que ele ganha a posição, porque tecnicamente ele é melhor. Né? Ele é um lateral que vem da Europa, assim como o Cédric Soares é um lateral que, para mim, se tiver condições físicas de jogar, se conseguir jogar, ele toma a posição do Igor Vinícius. Apesar do Igor Vinícius ser o lateral que chega no fundo, o Igor Vinícius ele tem sérias limitações. E para um time como o São Paulo, que vai jogar de certa forma exposto com o Lucas e Oscar no meio de campo, que apesar do Lucas marcar, né, não é a mesma coisa de você ter pontas extremos que descem lá embaixo para fechar a linha. Você precisa de 2 laterais que sejam muito bons taticamente, que tenham um conhecimento tático interessante, que saibam exatamente a hora de subir, a hora de descer, a hora de cobrir, a hora de vir por dentro. E para mim, o Cédric do lado direito, taticamente, é infinitamente melhor que o Igor Vinícius, porque o cara tem a escola europeia, a escola inglesa. Jogou, se não me engano, na Itália também. E o Wendel também, né? O cara chegou na seleção brasileira, jogou por muito tempo na Europa, muito tempo no Porto. Então é um cara que taticamente entende muito de futebol, mas vai ter que correr. Se ele quiser tomar a posição do Enzo Dias, ele vai ter que correr, porque o Enzo tá correndo pra caramba. O Enzo tá se desdobrando do lado esquerdo ali, principalmente. O lado do Oscar, que não volta tanto, que tem sempre que haver um balanço defensivo para, de certa forma, suprir a ausência do Oscar. É um cara que
se desdobra para marcar para aquele lado. E o Wendel vai ter que se desdobrar também, porque a lateral, o lado esquerdo do São Paulo não pode ser uma avenida explorada pelos treinadores e jogadores das outras equipes. Então o São Paulo hoje enfrenta o Mirassol, um time interessante, vai ser um bom teste para o São Paulo, um novo bom teste para o quarteto. Eu espero sinceramente que o Caleri eleve o seu nível de atuação, ou pelo menos que ele consiga fazer gol. Ele é um cara que está precisando de gol. Não acho o Caleri um pereba, não acho o Caleri um horrível. Tem muita gente que fala o Caleri está merecendo o banco. Eu acho que eu acho que banco não, mas pô, deu 10 minutos do segundo tempo. Tira o Caleri e coloca o André Silva. Eu acho que o Zubeldia tá demorando muito com o Caleri dentro de campo, quando o Caleri não faz gol. Por mais que o Caleri seja extremamente... Eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento que o Caleri ele é extremamente importante para o time do São Paulo de outras maneiras. Fazendo pivô, arrastando marcação, ganhando bola rifada da zaga. Ele tem várias características que são imprescindíveis para o time do Zubeldia, mas não vem fazendo gol. O André Silva, o Rian Francisco, talvez com mais minutos possam não ser tão importantes para o time, mas consigam fazer gols. Por exemplo, no ano passado o Luciano fez muitos gols, mas não era tão importante no aspecto criativo do time. O time perdia muito em criação, o time ficava muito vago, ficava ali um buraco no meio de campo, mas o Zubeldia insistia com ele porque ele fazia gols. Então, assim, é até um paralelo, né? O Luciano ele não ajudava tanto o time no ano passado, criando e jogando e sendo importante de outras maneiras, mas entregava gols. O Caleri é um cara que é importante de várias maneiras, mas não tá entregando gols. E o Zubeldia, ele mostra a coerência, né? Assim como ele não tirou o Luciano lá atrás, que jogava mal, mas fazia gols, que, sinceramente, teve jogos que até quando o Luciano fazia gol, ele tinha atuações ridículas. Mesmo assim, o Zubeldia não tirava ele. A mesma forma, a mesma regra ele tá usando pro Caleri. Você tá sendo importante pro time de alguma maneira, então eu vou te deixar no time. Mas acho que, pô, você não precisa tirar o Caleri com 40 minutos do segundo tempo, com 30 minutos do segundo tempo. Deu 10, 15 minutos, mexe, tira o cara e vê o que o André Silva e o Rian Francisco podem fazer de diferente desse time. Enfim, deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.